Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Oremos. Ó Pai, que possamos, ó Senhor, que o nosso coração cheio de desejo pela leitura da tua palavra, que o teu Santo Espírito esteja iluminando as nossas mentes, para que nós estejamos cada dia mais submissos ao Senhor, para sermos purificados pelo Espírito. Ó Senhor, abençoa-nos nesta manhã, neste horário especial, onde um novo dia está começando. Uma nova manhã. Que possamos, ó Pai, estar lembrados que é exatamente por causa do maior acontecimento da história do cristianismo que hoje todos nós que somos cristãos consagramos este dia inteiramente a Ti. É o dia do Senhor, o Senhor também da nova aliança. Abençoa aqueles que vão ouvir a Tua mensagem, possam ser iluminados pelo Espírito. Abençoa, Pai, aqueles que já são herdeiros da Páscoa. E aqueles que ainda não são, mesmo sendo membros de igreja ou não, que possam, a partir de hoje, ó Pai, procederem como verdadeiros herdeiros da paz. Tem misericórdia do teu servo, vindo com a tua palavra, para que possa trazer a mensagem em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, para surpresa nossa, muitos foram aqueles que visualizaram a mensagem Lembranças da Cruz, chegando até a aumentar o número de inscritos do nosso canal.
eu me alegro pensando que eles não ficaram apenas com as lembranças da cruz, mas que todos se tornaram verdadeiros herdeiros da Páscoa. Qual é a importância? Meus irmãos, prestem atenção. O zero isolado não vale nada. É zero. Não tem nenhum valor. A partir do momento em que nós colocamos esse zero ao lado de qualquer algarismo, ele passa a ter muito valor dependendo do algarismo. O valor passa a ser extraordinário. Da mesma forma, estou fazendo esta comparação para que nós entendamos de uma vez por todas, para facilitar, todas as palavras de nosso Senhor, todos os seus ensinamentos, todos os seus atos, todo o seu sacrifício, toda a tortura que ele sofreu, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, sua morte, não teriam nenhum valor se depois da sexta-feira não houvesse a ressurreição. Sepulcro aberto de nosso Senhor Jesus Cristo é uma fonte de onde sai as mais ricas bênçãos divinas para a humanidade. Mais ricas bênçãos divinas sobre toda a humanidade. A pergunta: se não houvesse Páscoa, qual o sentido da igreja? Nenhum. Zero. O que seria dos nossos planejamentos, dos nossos concílios, se não houvesse uma sepultura aberta para que nós possamos nos alegrar? Se não houvesse ressurreição, o que seria o cristianismo? Onde estaria a nossa esperança? Onde estaria o nosso conforto em Cristo se ele não ressuscitasse? Tudo não passaria de uma sexta-feira emoldurada no sofrimento, na escuridão, emoldurada também pela falta de esperança. Nossas lágrimas jamais cessariam. O nosso coração ainda hoje estaria chorando. Por isso, a Páscoa, a ressurreição de Cristo é uma coisa tão maravilhosa.
E nós devemos ler a Bíblia e ver. É um acontecimento cheio de júbilo. É um acontecimento que significa a maior vitória da humanidade. A maior vitória do cristianismo. Quando as mulheres chegaram ao sepulcro e elas foram ali com elas amavam Jesus. E elas queriam embalsamá-lo. Com todo carinho, embalsamar o Mestre. Mas, graças a Deus, mesmo cheias de boa intenção, quando elas chegaram, o sepulcro, a sepultura estava aberta. E aquele era o testemunho maravilhoso que todas as profecias da Bíblia tinham se cumprido. Porque este é um maravilhoso acontecimento. Porque nós estamos aqui repetindo? Porque este acontecimento esmagou os inimigos. Destruiu os inimigos de Cristo. Então, agora, nós, os seus discípulos, com justa razão, estamos hoje aqui, logo cedo, celebrando a maior vitória da nossa vida. Celebrando um momento de maior júbilo e de maior alegria da Igreja de Cristo. Igreja criada por Deus para que, com o objetivo que nós o adorássemos sempre em espírito e verdade. Hoje, com justa razão, podemos pregar a ressurreição de Cristo. Com justa razão, podemos pregar a ressurreição de Cristo empolgado. Porque a ressurreição de Cristo empolga o coração. Veja o que a palavra de Deus, através do profeta salmista, diz no Salmo 118, versículos 15 e 24. Já de fato, se empolgava com que, pela inspiração divina, ele podia enxergar. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E Paulo completa o capítulo sobre a ressurreição, que você deve ler com bastante cuidado em casa hoje, capítulo 15 de 2 Coríntios. Mas 1 Coríntios, eu vou ler aqui apenas os versículos 55 e 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças ao nosso Deus, que nos dá a vitória por intermédio nosso Senhor.
dessa alegria, fala o texto que nós escolhemos como base para a mensagem de Coríntios 6-8. Foi escolhida de uma maneira toda especial para esta oportunidade. São palavras que falam claramente de um cordeiro diferente, cordeiro pascal. Nós mais majestoso e divino de todos os cordeiros, mais sublime do que aquele cordeiro que resguardou da morte todos os primogênitos do povo de Israel ali no Egito, enquanto a família egípcia estava sendo enlutada pela morte de todos os seus primogênitos. O sangue do cordeiro estava lá. O anjo não levou, não matou aqueles que eram filhos do povo de Deus. Aquele cordeiro prefigurava. Aquele cordeiro era o anúncio do cordeiro que seria crucificado no Novo Testamento. Cordeiro sem mácula, do cordeiro sem defeito, do único Filho de Deus. Esse cordeiro do qual nós estamos falando hoje de manhã é infinitamente superior a todos os cordeiros do Antigo Testamento. Porque o cordeiro do Velho Testamento não passava de um animal. Em segundo lugar, ele era sacrificado pelos pecados, no máximo, de uma família. O cordeiro do qual nós estamos falando e celebrando a sua ressurreição sofreu pela humanidade. Enquanto aquele cordeiro do Antigo Testamento devia ser isento de defeitos físicos, o nosso não tinha defeito físico nem espiritual. Por isso serviu para salvar todo o gênero humano. É o que diz a palavra de Deus. O sangue purifica todo o pecado. Enquanto o sacrifício do Velho Testamento tinha que ser repetido ano após ano, nosso cordeiro se ofereceu uma vez por não havendo necessidade de novo sacrifício. É o que está escrito em Hebreus 7. Então, irmão, eu estou fazendo esta comparação para despertar muitos daqueles que ainda não estão despertos. É uma conclamação a todos que abram os seus olhos. Prestem bem atenção, não vivam como Deus não existisse sem cumprir as suas ordens. Não levem a sua vida como adoradores de um Deus molengo que não castiga aqueles que não cumprem os seus mandamentos.
mas vivam e descubram que nós temos razão suficiente para nos alegrarmos, para exultarmos, para nos entusiasmarmos nesse dia. Dia de Cordeiro ressurreto depois de ser imolado pelos nossos pecados. E se você acredita nisso, um sinal de que você acredita é você estar hoje mais alegre do que. E cada vez que você lembra da ressurreição de Cristo, você vibra. E cada vez que você lembra da ressurreição de Cristo, você lembra que o domingo é escolhido o dia do Senhor na nova aliança, exatamente por causa desta grande vitória. Então, é o dia que nós devemos dedicar única e exclusivamente a Ele, vindo de manhã e à noite à igreja. Do contrário, temos ser apenas hipócritas, querendo parecer que somos o que realmente não. Portanto, meus irmãos, apesar de ter sido morto, o corpo de Cristo não conheceu corrupção. Ao terceiro dia, os seus olhos contemplaram novamente a luz do sol. Nunca havia acontecido algo semelhante, nem com o Cordeiro do Antigo Testamento, nem com nenhum outro cordeiro. Uma vez morto, ele desapareceu. Mas com o nosso Senhor e Salvador, sereno. Mesmo tendo entregue a sua vida em favor de nós, para morrer em nosso lugar, a sepultura não foi capaz de reter, de segurar o seu corpo. Todos os poderes das trevas foram vencidos. Todos os poderes das trevas foram vencidos quando o túmulo se abriu para deixar sair o príncipe da vida. Hoje, ele vive e manifesta a sua vitória sobre todos os seus inimigos que o levaram à cruz, que o levaram até o Gólgota. Eis por quê. Primeiro dia da semana merece tanta consideração. Porque este é um dia que atesta a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Satisfez todas as exigências do Pai na cruz. E agora, cada um de nós somos crentes. Temos pregar o que a palavra de Deus. Deus que estava irado com o seu povo diz: a minha ira foi aplacada. Deus que precisava fazer justiça, porque Deus é justo e minha justiça foi executada. Deus que é o nosso juiz, que julga, absolve e condena, diz: meu juízo foi removido. Deus, misericórdia, minha graça
está a vosso dispor. Então as portas do paraíso são abertas. E em Cristo nós somos convidados para um conforto eterno, para um descanso eterno. Esses são os frutos da ressurreição. Eis os frutos da ressurreição. Alguém aqui tem a petulância de dizer que a Páscoa não é um evento maravilhoso, que a ressurreição de Cristo não é algo maravilhoso. Não é um momento em que nós perdemos o medo. É o momento que nós perdemos o medo. Tudo, toda a violência que existe no mundo, todos os inimigos que eventualmente ainda procurem nos prejudicar, eles não têm a mínima possibilidade de prejudicar a nossa. Tanto, não vir à igreja por medo de violência é falta de fé. Vamos, meus irmãos, fazer outra pergunta. A quem pertence esta bênção? A quem pertence a bênção da Páscoa? Creio que não existe nenhuma dúvida. A Bíblia esclarece tintim por tintim. Cristo, afinal de contas, as palavras João Batista era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado. Então todos podem ser agraciados com os frutos da ressurreição, com os frutos da obra do Filho de Deus. A Escritura fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Um morreu por todos. Logo, a luta de Cristo é a luta de todos aqueles que foram escolhidos. É a luta dos eleitos de Deus. A sua vitória sobre a morte, a nossa vitória. Sua ressurreição é a nossa ressurreição. Sua justiça é a nossa justiça. O profeta Isaías, lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, ele diz: pois ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa bem-aventurado homem crê nessa verdade. Bem-aventurados que creem de fato nessa verdade. Esse é verdadeiramente herdeiro da reforma. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade da verdade.
De novo, o apóstolo Paulo desvia a nossa atenção do Antigo Testamento. No Velho Testamento, na Páscoa, todas as famílias eram obrigadas a se desfazer de tudo que continha fermento, para comer a Páscoa pelos 7 dias, pães asmos, fermento. Agora, meus irmãos, hoje, aqui e agora, quando nós celebremos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o que nós devemos fazer? Lançar fora o velho fermento. Isso que a Bíblia nos conclama. Lançar fora tudo que pertenceu ao velho homem, à velha criatura, que devemos afogar. Pecados que nós continuamos cometendo, traz como vaidade, orgulho, imoralidade, hipocrisia. Lançar fora todos esses pecados e só assim lançar fora o pecado da hipocrisia, para que possamos celebrar a ressurreição de Cristo com asmos, a sinceridade e da verdade. O que isso significa? Significa que são herdeiros da Páscoa aqueles que vivem uma nova vida. Crucificaram na cruz com Cristo o velho homem, a velha criatura. E agora vivem com Cristo uma nova vida, sem fingimento, sem astúcia, sem enrolação, mas cheia de boas obras que agradem ao nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Já não reine o pecado em vosso corpo mortal, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos. O que acham, meus irmãos, meus ouvintes, estas bênçãos? O que acham das grandes possibilidades que podem acontecer nessa nova vida após a transformação, a morte do velho homem e o nascimento da nova criatura? Então, meus irmãos, essa alegria, esse entusiasmo contagiante só acontece. Essa vontade de servir a Deus, de estar na igreja com os irmãos o tempo todo, só acontece. De acordo com a palavra de Deus, a meu ver, só nos corações dos verdadeiros. E por que só neles?
porque só neles a fé os transforma em novas criaturas. Só nos filhos de Deus a fé os transforma em novas criaturas, em uma nova massa sem fermento, pura, concedendo-lhes nova vida, que vem, que emana da graça de Deus. É claro que o apóstolo Paulo não estava enganado, ele estava ali inspirado pelo Espírito Santo, quando em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele afirma, vejam, prestem atenção, o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5, 17, fundamentando tudo que o mensageiro de Deus anunciou antes. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Uma vez que fostes lavados, santificados e justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo, sois filhos de Deus, separados. Não é maravilhoso? Não é milagroso? Não é amor demais de Deus para com cada um de nós? Não resta a menor dúvida. E é preciso que cada um de nós se esmere em resguardar na sua vida e na igreja que você frequenta, criada por Deus, para você frequentar a herança. A herança divina. Portanto, meus irmãos, Deus nos abençoe, porque nós somos criados segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Essa é a fé que luta contra as concupiscências. Essa é a fé que luta contra o engano. Essa é a fé que luta contra os hipócritas. Esta é a fé que luta contra os enganadores. Esta é a fé que luta contra a falsidade. Não, irmão. Devemos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem criado segundo Deus. É assim que acontece. Nós tivemos a grande vitória, a vitória da ressurreição sobre a morte. O nosso Salvador vive e reina para sempre. Assim, Deus nos dá fé. Com um objetivo, para que todos nós dobremos os joelhos diante de Cristo. Dobremos o joelho diante de seu Filho que morreu e ressuscitou, para acabar, para aniquilar os nossos pecados. E preste atenção. Você lembra que nós já lemos aqui a parte na Bíblia que fala sobre isso? Sobre que tipo de arma é a fé. A Bíblia diz que a fé é a arma que vence o mundo. É a arma que vence o mundo, a única arma que vence o mundo. É a arma que aniquila os inimigos.
e coroa as nossas frontes a glória eterna. Portanto, meus irmãos, examina o teu coração agora. Olha para dentro de você, criança, jovem e velho. Examinem-se a si mesmo. Você é o profundo conhecedor da Bíblia? Ler a Bíblia diariamente, já leu ela toda? Ou é apenas um leitor casual? Examina o teu. Vê se nele arde a chama da fé. Você tem ciência, de fato está ciente, de que o teu coração crê. Persiste. Persiste assim até o fim. E a promessa é que você receberá a coroa da vida. Portanto, só assim, somente assim, haverá salvação para a tua alma, mediante os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, que ressurgiu dos mortos.